De volta com todos vocês aqui no Morning Show especial de sábado. Você que nos acompanha pelo Facebook, Templo de Salomão, pelo Univer Vídeo e pelo canal 10.1 da TV Templo. Hoje estamos aqui com muitos convidados. Para você que está sintonizando agora aí o programa, estamos aqui com 7 convidados, o Danilo, o Adriano, não é isso? A Silvia, o seu Joseildon, o doutor Generces, a Isabela e o seu Jamilton. Todos eles, cada um tem uma história diferente e um ponto em comum. Pediram a Deus uma última chance e receberam. O Danilo, né, vamos fazer uma recapitulação para quem está acompanhando agora. Danilo se envolveu com drogas, foi preso, viveu na rua, né? Quantos anos? No crack? No crack, 10 anos. 10 anos viciado no crack. Já tinha sido da igreja, se desviou e foi para esse mundo de criminalidade, de droga, de crack. O crack fez com que ele roubasse e acabou sendo preso. E no meio desse inferno todo, pediu a Deus uma chance e foi liberto, foi restaurado. Hoje está bem casado e eu descobri aqui na ficha que é pastor da igreja. Né? Para serviço. Tem a foto dele aí com a esposa? Se tiver, já pode colocar a foto dele com a esposa. Aí se casou e hoje está bem, graças a Deus. O seu Adriano também viveu nas drogas, não é isso? Isso, bispo, durante 4 anos. 4 anos. 4 anos, em uma situação deplorável, porque muitas vezes eu cheguei a defecar, urinar nas roupas, chegar dessa situação em casa. Meu Deus do céu. E minha esposa, com toda a paciência, tirava a roupa, me dava banho, jogava fora. E foi nessa situação que eu cheguei, bispo. Inclusive diz aqui que o senhor maltratava a esposa, a gente falou disso na primeira parte do programa, que a pessoa, quando é viciada nas drogas, acaba maltratando quem mais está querendo ajudar. Isso, ela querendo me ajudar, né? Muitas vezes eu bati nela, cheguei a pisar na cabeça dela e falar que todas as mulheres da rua eram melhor do que ela, roubava ela, traía minha esposa. Essa era a situação, bispo. E aí tentou o suicídio 4 vezes, pediu a Deus uma chance e hoje está aqui. Nós já falamos um pouquinho com ele. Nós estávamos, antes do intervalo, conversando com a Silvia, que preparou uma festa de 15 anos, né? Durante 1 ano e meio preparou aquela festa e 1 semana antes da festa descobre que o pai tinha uma amante, que o pai estava traindo a mãe e depois da festa, que foi Aí que começou o inferno a mesmo, festa né? deve ter sido... A festa já foi... Já foi terrível, né? Já foi horrível. Porque era uma mistura de sentimento. 15 anos, não podemos perder essa data. Sim. Mas por outro lado, acabamos de descobrir uma traição na família. A traição é uma bomba, né? É uma que explode. Bomba. Sim, bispo. E até então eu tinha uma infância, era uma casa, era um lar docilar. Tinha meu pai como referência, minha mãe, aquela dona de casa que cuidava. A gente nem sonhava com isso. A gente via isso na televisão e isso era uma coisa distante. Muito distante, né? Muito distante. Meu pai sempre foi um exemplo dentro de casa, sempre fez tudo por nós. Era uma coisa muito distante. Foi realmente uma descoberta. Não foi uma coisa que a gente suspeitava, pensava. Não. Foi uma descoberta mesmo. Que até foram falar para minha mãe, né? Então, já estava tudo pronto. Era meu sonho. Minha mãe queria realizar. Meu pai pedia perdão. Toda aquela coisa. E aí teve a festa, mas foi muito ruim, muito ruim. As fotos são bem feias hoje de ver. Né? Mas teve. Mostra o semblante de todo mundo ali. Muito um triste. Sorriso falso, uma tristeza, né? Sim, senhor. E aí, depois disso, a sua mãe mergulhou no álcool. Aí depois disso, minha mãe mergulhou no álcool. Ficou durante 2 anos. A gente procurou tratamento, ela não quis. Pensamos até em internar ela em hospital psiquiátrico, porque ela estava bem ruim. Ela tentava se matar, tentava colocar fogo na casa. Por várias vezes a gente pegou ela tentando pôr fogo, ela tentava matar meu pai.
Acabou com a vida dela. Muito, muito. Foram 2 anos, ela entrou num alcoolismo, numa depressão que não tinha mais jeito para ela. E depois a senhora estava dizendo que, diante de tudo isso, a senhora resolveu sair de casa. Não foi bem uma saída de casa, foi uma saída daquela situação, não sair de casa em físico, né? Que depois de um tempo eu saí mesmo, com 18 para 19 anos, aí eu saí mesmo. Mas aí eu falei para minha mãe, não dá, né? Minhas amigas curtem, minhas amigas saem, aí vem aquela época de balada, como a nossa amiga estava falando, a gente quer conhecer, quer ver. Eu falei, não, mãe, não dá. E aí minha mãe falou, não, tá bom, por você eu vou dar uma chance pro teu pai, pela situação, pelos seus irmãos, eu vou ficar. E aí minha mãe meio que se acalmou e eu fui conhecer, né? Eu fui conhecer o mundo, conhecer a balada, conhecer tudo aquilo que o mundo oferece que é colorido e o adolescente acha que é bom, para tentar preencher ou para recuperar aquele tempo perdido lá que nós tínhamos, que eu achei que eu tivesse perdido dos 15 aos 17. Aí, depois com 18 para 19 anos... Isso aqui são fotos das festas, das saídas? Essa é minha filha. Ah, é a sua filha? É minha filha. Ok. Ela, quando eu fui presa, ela ficou sucessora minha, que aí é uma parte, ela ficou uma sucessora minha do crime aqui fora. É mesmo? A senhora chegou a ser presa? Sim. Porque aí a senhora se casou? Porque aí depois de 5 anos eu me casei. Mas eu fui com aquela bagagem de marido não manda em mim, quem vai mandar sou eu jamais vou ser traída. Achei que minha mãe tinha feito algumas coisas. Ser uma dona de casa, eu achei que era ruim, porque minha mãe era uma dona de casa e foi traída. Então eu falei, não, eu vou fazer diferente, quem vai mandar sou eu não sou uma dona de casa, você vai ter que ter para me dar. E aquela autoridade, depois de 12 anos eu me separei do pai da minha filha. E aí fiquei mais 5 anos sozinha. A prisão foi no 3º casamento, bispo. Meu Deus. O senhor vê que eu procurava uma felicidade, né? Porque eu não aceitava marido mandar, não aceitava... Você foi traída também? Então, no 2º casamento e no 3º. Foi traída também? Sim, porque aí no 2º casamento, o pai do meu filho... Como eu vi que aquele meu jeito de mandar no 1º casamento não deu certo, eu lembrei de como a minha mãe era. E ele se parecia muito com meu pai. Eu falei, acho que eu vou recuar. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu recuei e resolvi ser a dona de casa. E aí foi traída foi também. Pior do que o primeiro, porque ele me traiu dentro de casa. Aí eu falei, não. É porque assim, não foi a questão de ser a dona de casa que levou a traição, né? Não. É que você queria levar aquele casamento à sua maneira, né? Como, eu vou tomar algumas decisões aqui, vamos ver se vai dar certo. Sim. Havia tentativas, né? Sim. Mas não pela forma de, porque eu sou dona de casa. Não. A pessoa busca ser feliz, a pessoa busca acertar, mas sem a direção do Espírito Santo não tem acerto, né? Não tem acerto, só tem erros. Você sabe que me faz lembrar até daquele versículo, né? O Senhor Jesus, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então, não há fuga. Não. Por mais que a gente tente, nada. Sem Deus é impossível. Olha... porque fuimos criados para ser dependentes de Deus. Mas quando a pessoa escolhe outro caminho, ela se torna dependente de alguma coisa ou pessoa. Então, assim, acaba que nunca esse sofrimento termina até conhecer, sim, essa dependência de Deus. No 3º casamento, a senhora se envolveu com crimes? Sim, senhor. Porque aí, como o 1º casamento, eu fui para cima. O 2º casamento, eu recuei. Então, o 3º casamento, eu falei, bom, eu vou escolher outra coisa agora. Outro jeito. Porque, na verdade, eu buscava ser feliz. Né? E é como os senhores estão falando, é impossível ser feliz sem Deus. Eu fico olhando assim, hoje eu falo, gente, como é que a pessoa consegue viver sem Deus? Não consigo imaginar. E aí, no 3º casamento, eu descobri depois de 8 meses que eu estava com ele, que ele era do crime. Aí eu já estava muito envolvida, muito. Porque eu já tinha uma vida financeira estabilizada. Então, eu já tinha uma casa, que foi do 2º casamento, e aí eu trouxe ele para dentro de casa, e eu já tinha 2 filhos, que foi nessa época. E aí foi, assim, muito, muito devassalador. Porque eu já estava envolvida com ele, quando você se envolve,
é só Deus que tira, é só Deus mesmo que tira você. Então, eu já estava muito envolvida. Então, foi meio que pensar assim, aí eu apanhei muito dele, né? Apanhei, porque eu tentava separar, eu apanhava muito. Eu não tenho audição, né? São 30% só que eu tenho. Ele deformava meu rosto, eu fui socorrida várias vezes de SAMU, várias vezes de bombeiro, porque SAMU não podia. Foi, assim, uma vida... Viveu violência familiar. Familiar, viveu, com certeza. Porque Apanhou aí ele muito. me traía e eu queria sair daquela situação, já não podia, porque ele não aceitava. Era arma, era bater, aí eu já estava com os meus 2 filhos, aí eu tinha o pai do meu filho, que a família também já não podia ficar sabendo, então... E muitas mulheres sofrem violência de fora, todo mundo quer dar palpite, né? Ah, sai, só que não é fácil. Quem está dentro, só quem está vivendo sabe o difícil que é, né? E todo mundo acredita que é fácil, mas só quem sofre, né? E você pode falar com a Tem que ter uma decisão para sair, e essa decisão eu só tive depois que eu conheci o Senhor Jesus, né? Porque para A senhora, aí você foi cometer crimes com ele, assaltos? Então, aí foi mais ou menos assim, já que eu não conseguia me livrar dele, eu falei, bom, tá ruim, como que se diz? É melhor eu me unir, né? Por conta das traições, por conta de apanhar, ele chegava, eu falei, não, é melhor eu me unir, porque vai amenizar a dor. E aí eu tinha minha filha, a gente ia junto fazer algumas coisas, não era nada pesado. E o último foi um assalto a banco, que foi o dia da prisão. Então, aí a senhora foi presa. Aí fui presa. Aí foi um choque de realidade, né? O que eu estou fazendo com a idade que eu estava, já não tinha mais 15 anos, já não tinha mais 20 anos, já tinha 2 filhos para dar conta. Meu Deus, tudo aquilo que eu procurei lá atrás, né? Com 17 anos, quando eu olhei a situação da minha mãe, eu estou fazendo pior, estou numa situação pior. Então, depois de 40 dias, eu tive a primeira visita e era no Dia das Mães. Só que esses 40 dias dentro do presídio, meu Deus do céu. Como se fosse 40 anos, né? Muito tempo. É imensurável, porque você vive e a adaptação, e ele também estava preso, e aí vem a organização, vem a opressão, enfim, tudo que acontece lá dentro. Então, é um choque de realidade. Então, quando eu fui para o convívio, porque 40 dias eu fiquei no castigo por ter envolvimento com a organização. Então, quando eu fui para o convívio, que é realmente você descer para a cela, que você vai conhecer a companheira de quarto, que você vai entender, eu falei, não, agora eu já procurei tudo, eu já fiz tudo, já casei com um bom, já casei com mais ou menos, agora eu estou com um pior, eu vou fazer mais o que da vida? Tentei fazer tudo pelos meus braços, pela força do braço, pela minha inteligência, pela influência, por conta daquilo que eu conseguia fazer no crime. Enfim, já tinha feito tudo, não tinha mais o que fazer. Eu falei, não, agora só me resta me matar mesmo, porque não tem para onde eu ir, estou dentro de uma cadeia, meus 2 filhos lá dentro. Eu falei, não dá. Aí, minha primeira visita ia ser um Dia das Mães. Foi no Dia das Mães, né? Eu falei, aí eu armei uma corda para me matar. Programou mesmo tudo. O suicídio? Sim. Aí eu programei todo o suicídio e eu falei, assim que minha filha vir, aí eu já tiro a minha vida, a hora que me trancar. E foi assim que aconteceu, bispo. Aí minha filha entrou na primeira visita, meu Deus do céu, é uma coisa assim que é imensurável, ninguém consegue imaginar, só quem passa. E eu não consigo entender quem passa não procura essa última chance, porque hoje nós temos, né, a Universal dentro dos presídios. Então, eu falei, a minha filha entrou com um livro que lá na fila ela ganhou desse trabalho, né, da Universal nos presídios, da UNP. E ela chegou na grade toda feliz com o livro. Olha, mãe, é Dia das Mães, feliz e triste. Lembro que era uma mistura. Eu não sabia o que fazer, não sabia a minha reação. E eu já estava, né, sabendo que aquela era a última vez que eu ia ver. Eu já estava, meu Deus, com quem que ela vai ficar? Eu não sei se eu falo, se eu dou alguma direção, se eu falo para ela alguma coisa. E eu estava com tudo aquilo Então, estava na mente. determinada a tirar a própria vida. Sim, sem dúvida.
Sem dúvida. E aí, o que ela deu para a senhora de presente? Ela deu um livro do Bispo Macedo e ela falou, mãe, como não pode entrar nada aqui, tem umas mulheres lá fora que me deu esse livro e disse que esse homem aqui, ele foi preso também e teve jeito para a vida dele. Lê, porque vai ter jeito para a sua vida. Aí eu olhei e falei, meu Deus, mal sabia ela que já vou me matar, não tem mais jeito, não tem o que fazer, né? Já tinha passado por advogados, já tinha gasto tudo, já tinha feito tudo. Acabou a visita, me despedi, já chorando, sabendo, e fui para a cela. Quando eu cheguei na cela, eu tinha uma companheira. Justo naquele dia, a mulher não dormia. Falei, mas não é possível, gente. Não dormia de jeito nenhum. Aí deu 10 horas, eu dei tudo que eu tinha ganho para ela, tudo que minha mãe tinha levado de jumbo, de comida. Ó, tudo é teu. E ela feliz, e eu dando, e ela não dormia, não dormia. E a senhora dando tudo para ela dormir. Para ela dormir, comer. E a senhora se matar e ficar com tudo. E ela que fique com tudo. Sim, porque comida lá é ouro, né? Minha mãe levou, então a gente dava... Deu 10 horas, nada. Então teve preso também, né? 3 anos. Comida é ouro, né? Comida é ouro. Que entra ali é ouro. É o jumbo, a visita. Família, porque tem muitas pessoas que não têm família. O que é isso, jumbo? É a comida, o alimento da rua, que é diferente dos que dão lá. Ok. Então é algo bem... É ouro mesmo. É ouro. E aí deu 10 horas, deu 11 horas, ela não dormia. E nesse período, das 5 que a gente é trancada até às 11, eu ficava olhando para o livro olhando para mim, aquela coisa na cabeça, esse homem foi preso. E eu já olhava para a forca, que chama Tereza lá, falava, meu Deus. Chama Tereza? Tereza. A forca é Tereza. Lá muda-se muitos nomes, né, Bispo? Banheiro muda o nome, banheiro é boi, é muita coisa. Então, ali é uma outra realidade. É uma outra vida. Uma outra vida. E eu ficava olhando, falava, ai meu Deus, essa menina não dorme. Aí eu falei, vou sentar e vou ler um pouco, né? Nem era para ler. Eu sentei de raiva, peguei o livro e comecei a folhear. Falei, meu Deus, essa menina não dorme, não sei o quê. E eu já pensava até em matar ela. Falava, acho que eu vou ter que matar ela primeiro para depois me matar. E como vai ser aquele conflito? Aí eu comecei a ler. Era o livro Nada a Perder, do Bispo Macedo. Estava contando a história dele. Aí eu fui ler lá o prefácio, né? Aí comecei a ler aquilo, começou a ter vida, sabe? Era nunca... Porque eu gosto de ler, né? Sempre gostei. E os outros livros que eu lia... não trazia vida. Não tem vida. Não tinha vida. Então, eu estava lendo e falava, nossa... Cada vez mais, Bispo, vida, cada vez mais tem jeito, cada vez mais ele contando, as fotos ilustrando, e aquilo foi, será? Aquilo foi nascendo um será. Será que tem jeito? Será que pode? Será que dá certo? Fui lendo, e ela não dormia, e eu comecei a me irritar com ela, que eu já queria ler o livro, e ela começou a falar, eu falei, mas, meu Deus, eu quero me matar, ela não dorme. Eu leio o livro... Mas aí aquela mistura e foi indo, graças a Deus, aquilo foi saindo de dentro de mim. Quando eu fui ver, já era 3 horas da manhã. Eu já não tinha mais vontade de me matar. Aquele livro me deu vida mesmo. O livro deu vida. O livro deu vida. Aquele livro salvou a senhora. Salvou. Falando de uma maneira muito assim, literal. A gente sabe que é o Espírito Santo, né? Agora, através do livro, né? Sim. A senhora leu o livro e aquele livro trouxe vida. Aquele livro foi a minha última chance. Naquele momento que eu sentei e falei, deixa eu folhear esse livro, já que a menina não dorme, deixa eu ver o que ele fez, deixa eu ver se ele conta o que ele fez para ele poder sair da cadeia e ter um final feliz e ter uma vida feliz. Ali foi para mim uma última chance, uma última oportunidade. Era um momento que eu tinha de ler aquele livro e me matar. E aquele livro com toda aquela vida que teve, aquele falar, aquele jeito de se expressar, de sempre ter jeito, de uma palavra, de para você ainda tem uma oportunidade, tenta, pelo menos tenta. E como eu sempre fui muito de fazer com a força do braço, então eu falei, bom, acho que eu vou tentar mais uma vez. Tá dizendo que tem jeito, eu vou tentar só mais essa vez. E graças a Deus, essa última chance. E você tentou como? Qual foi aí começou a participar das reuniões, não é isso? Sim. Aí, ali eu já não tinha mais a vontade de me matar, já era umas 3 e poucas, se eu não me engano. Aí eu falei, bom, vou deitar, vou dormir. E no dia seguinte eu vou procurar uma igreja, porque eu ouvia os louvores, né? Não descia, eu era muito ruim, já tinha cargos lá dentro da prisão.
Aí eu falei, não, mas eu vou ficar nem que for de longe, porque de perto também não pode muito, não dá muito aí. E aí eu comecei a procurar, comecei a ver, comecei a ouvir bem de longe, fingia que estava lavando o cabelo. Eu acho esse grande diferencial das pessoas que leem, por exemplo, livros de autoajuda, né? A pessoa até quando lê, ela fala, legal. Só que a pessoa continua com depressão, continua querendo se matar. Sim. Essa é a grande diferença quando a gente lê algo que tem espírito, que traz vida, né? Sim. E aí eu começou a participar das reuniões? Comecei a princípio lavando o cabelo de longe. Ouvindo de longe, depois passou a participar. Depois passei a participar. Do trabalho da Universal nos presídios. Sim, senhor. E hoje está aqui testemunhando, né? Graças como Deus faz as coisas, né? O senhor ia sacrificar um boi, seu Genésio? Que conversa é essa de um boi? O pai do senhor, né? Para quem não pegou a primeira parte, o pai do senhor foi vítima de um assalto, tomou um tiro, ficou ali entre a vida e a morte. O médico falou, não tem mais jeito, vamos desligar os aparelhos. E o senhor tinha que decidir, autoriza desligar os aparelhos ou não? E aí, o que aconteceu nesse momento? Bispo, com esse tiro nasceu um ódio, porque meu pai estava saindo para o trabalho. Só para o senhor entender, meu pai não fez nada de errado, por que atiraram, né? Então, pediram dinheiro, ele não tinha, então o rapaz empurrou a arma na boca dele, machucou toda a boca, ele reagiu com medo da morte, porque já viu que ali, não sei se estavam drogados ou não. Naquela situação, na reação, ele errou o soco que ele deu e começou a correr. Então, a pessoa deu 3 tiros, pegou um só e dali começou depois de um certo tempo, começou o transtorno. E eu conhecia o lado do espiritismo. Não conhecia essa relação, não conhecia a Igreja Universal. Não falava mal, eu não conhecia. Não conhecia? Não conhecia. E, por acaso, uma pessoa me convidou, eu frequentava a casa do filho, por acaso ela me convidou e eu não queria ir. Eu não queria ir. Eu fui só para agradar aquela pessoa. Eu não queria ir, eu não estava afim, eu estava revoltado, eu não queria nada. Eu não queria nem compromisso com Deus, eu nem conhecia. Para mim, como eu disse, o Senhor Deus vivia em Marte, a gente aqui, essa relação, nem sabia quando e como aconteceria. Até que chegou um momento em que, do nada, ele passou mal, foi internado. E ficou um tempo, visita, não acorda, todo entubado, aquilo aumentando o ódio, olha o que o senhor fez com meu pai, olha o que o senhor fez com meu pai, aquilo... O senhor culpando a Deus. Culpando. Mas eu não sabia que ele havia criado aquela situação para que eu chegasse onde eu tinha que chegar. O momento em que o médico chamou minha mãe e falou, olha, vamos ter que dizer, não, chama meus filhos, eu não. Aí nós éramos em 5. Meus irmãos falaram, eu não. Todo mundo saiu de fininho, ficou eu cara a cara no vale da decisão. Quando eu saí dali, eu conhecia o Espiritismo. Eu saí dali e entrei num ônibus desolado, eu morava na extrema zona sul de São Paulo, numa favela do Capão Redondo. Eu peguei o ônibus e sentou um senhor, me lembro como se fosse hoje, sentou um senhor do meu lado e falou, você está meio cabisbaixo, o que aconteceu? Aí naquele desespero, porque a gente quer desabafar, momento errado. Ao invés de nós buscarmos em Deus, a gente vai buscar com a pessoa que a gente nunca viu na vida. Não, aconteceu isso com meu pai, assim, já desesperado. Ele falou, não, eu conheço um lugar que pode te ajudar. Tudo o que eu queria naquele momento... Era um lugar para ajudar. Era um lugar para ajudar. Porque eu pedi ao médico, eu saí do hospital dizendo ao médico, olha, me dá uma semana para pensar. Tá. E eu não sabia o que fazer, eu não tinha um... O que esse senhor falou para o senhor? Ele disse, vou te levar num lugar que a pessoa vai te ajudar. E ele me levou numa casa de encosto. Um centro espírita. Um centro espírita. Cheguei lá e contei a história de novo. E eles falaram o quê pro senhor? Olha, vamos fazer assim, traz um boi, a gente vai sacrificar, tirar o rim dele e oferecer o rim. Sacrificar um boi? Um boi. Eu não tenho dinheiro, se vira. Traga o boi. E naquela semana eu fui olhar carro, vender sorvete, eu fiz o que eu nunca tinha feito na vida.
O senhor ia comprar um boi, vamos entender, ia comprar um boi, sacrificar esse boi para os espíritos, exatamente, né? Para os encostos, para os espíritos. Exatamente. Ia tirar um rim do boi, porque o problema do seu pai era no rim. Era no rim, tinha parado. E aí, pronto, vai fazer uma oferenda. Exatamente. E o senhor tinha que se virar e conseguir um boi. Eu nunca tinha participado. Eu ia comprar o boi, levar o boi àquela situação. E ali eu recebi um convite, a primeira vez para ir à Igreja Universal. De uma pessoa que eu frequentava, era uma senhora. O senhor estava correndo atrás do boi? Eu estava correndo atrás do boi. Comprar o boi, Eu tinha que trabalhar para gerar aquele boi, eu não tinha o dinheiro. Então eu tinha uma semana. Como eu ia fazer, o que eu tinha que fazer, eu tinha que providenciar o dinheiro, comprar um boi, e para a pessoa já levar direto lá e fazer o sacrifício. E o preço do boi era X. Eu consegui levantar o dinheiro, no desespero a gente consegue o dinheiro além do que se pode. E era a semana inteira aquela pessoa me fez o convite, vamos na igreja comigo? Eu não disse o nome. Vamos à igreja, vamos à igreja. Ah, não vou, eu não quero saber de igreja, eu não vou. Enquanto o senhor estava correndo atrás do boi, tinha alguém chamando o senhor para a igreja? Uma senhora me convidando, eu era amigo do filhinho dela, eu tinha 17 anos, 18 anos, alguma coisa. E aí, para agradá-la e para agradar o meu amiguinho, falei, eu vou. E aonde eu vou deixar aquele dinheiro agora? Não que eu desconfiasse da família, eu vou guardar isso aonde? Eu não tinha de guardar, falei, eu vou levar comigo. Eu vou levar comigo, para não ter nenhum risco de sumir o dinheiro, de extraviar, eu vou levar o dinheiro comigo. Peguei aquele pacote e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, na reunião, nunca vi o pastor, nunca tinha entrado. Eu nunca tinha entrado na igreja. E o pastor parece que lia a minha vida. Aquilo me aumentava o ódio, né? Você que está com a vida assim, você está com um familiar internado, está assim. Sacrifica aqui no altar que você vai ver se teu pai não muda. Só tem um detalhe, bispo. Quando nós temos que tomar essa decisão, nós não podemos, eu não tinha a quem consultar. No momento da decisão, não há como consultar. Se consultar, dá errado. E eu estava dentro da igreja sem ninguém, eu não conhecia ninguém, nunca tinha visto ninguém ali. Quer dizer, por um lado, o senhor tinha uma proposta, sacrifica um boi aos espíritos e o seu pai vai ficar curado. E o senhor foi na igreja e o pastor disse, vem aqui para o altar do Deus vivo que Deus vai mudar a sua vida. O pastor também não conhecia o senhor? Não, eu sentei lá atrás até porque eu já não gostava muito, eu não tinha essa empatia com a igreja. Não, eu não queria. Quer dizer, o senhor estava ali no culto tendo que tomar uma decisão, né? Por um lado, está aqui o dinheiro do boi, o boi que eu vou sacrificar lá no centro espírita para curar o meu pai, e esse pastor está dizendo que se eu colocar a minha fé no altar do Deus vivo, a minha vida vai mudar. Então, para onde que eu vou agora? De novo, decisão, né? Decisão. O senhor tinha que tomar uma decisão no hospital, né? Liga ou desliga a máquina. Na segunda-feira iria desligar. Na segunda-feira. Se eu não respondesse, iria desligar. E o senhor tinha que tomar uma decisão ali em quem confiar, né? Na sexta-feira. Até me lembra a história do profeta Elias, que nós estamos falando atualmente na igreja. O nosso personagem de fé desse mês é o Elias. Elias é aquele homem da Bíblia, aquele homem de Deus, que ele teve que... As pessoas estavam sacrificando para Baal. E ele, então, convocou o povo a uma decisão. Ele teve que chamar o povo para uma decisão. E aí, se vocês confiam no Baal, sacrifica para o Baal. Né? E os que confiam em Deus vão seguir a Deus. Vocês não podem ficar divididos. Se Baal é Deus, segue Baal. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Os profetas de Baal que sacrifiquem a Baal e clamem. Eu vou sacrificar a Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então ali o senhor estava numa decisão, né? Ou sacrificar para o Baal ou para Deus. Bispo, a parte mais difícil para mim, numa confissão muito pessoal. Vindo de uma família católica, primeiro a gente pega no palpável.
Então, primeiro você recebe, a pessoa recebe a promessa, não, primeiro você me dá, depois eu te dou. Num procedimento. E ali tinha que sacrificar para o meio do nada. Não tinha uma... Não tinha Era nada palavra, palpável. né? Era Palavra. É a palavra de Deus. Cuja eu nunca participei, só ouvi dizer. É. Eu não sabia. Deus é palavra. É isso. Ele dá É a palavra isso. dele. É isso. E se eu creio nessa palavra, ele vai cumprir a palavra dele na minha vida. Ele é fiel. É isso. Eu tenho que fazer a minha parte. É isso. O que o senhor fez? A gente quer saber se o senhor sacrificou o boi ou o senhor foi para o altar do Bispo, Deus vivo. Eu fui para o altar como um raio. Falei, se eu pensar 30 segundos, eu desisto. E aí, quando ele falou aquilo, eu saí na revolta, peguei o que estava na raiva, na força do ódio e joguei em cima do altar. Não tinha envelope, não tinha aquele zelo. Eu bati em cima do altar e falei, Deus, é o seguinte, eu não te conheço, nem sei quem é você. Eu nem sei quem é você, eu vou pôr isso aqui. Se meu pai não for curado, enquanto eu viver, eu vou falar mal. Vou falar que você é bandido, você não presta, que você me roubou. Essa foi a conversa direta. O senhor fez uma prova. Eu sem saber o que era, eu fui na revolta. As pernas tremiam. Porque o senhor foi muito ousado, né? Atrevido, ousado. Eu fui desrespeitoso. Desrespeitoso, com o que eu não conhecia por causa da dor, e no vale de uma decisão, eu jamais tomaria essa decisão hoje Mas Deus não olhou para o desrespeito, não olhou para os pecados do senhor. O senhor tinha ódio de Deus, Deus não olhou para esse ódio. O que ficou em evidência ali foi a fé, né? Foi a materialização da fé. E até o íntimo, porque Deus conhece o íntimo. Pela lógica, como que ele ia dar a alguém que não acreditasse? No fundo, que com as palavras ele falava de ódio, não crer, dentro havia uma crença. Né? E Deus conhece o íntimo, né? A gente fala muito, mas lá dentro Deus via que o Senhor acreditava. Doutor Genésio, para resumir, o pai do senhor... Quando eu fiz o sacrifício, acabou a reunião, eu comecei a pensar, fui roubado, perdi meu dinheiro. Essa foi a verdade. Mas eu não tinha coragem de dizer ao pastor que eu fui roubado. Só me resta uma questão. Fui ao pastor, até porque o senhor fez voluntariamente, né? Ninguém mandou eu fazer. E o pastor também não conhecia. Nem sabia. Esse é o fruto de uma ignorância. Porque pode estar acontecendo com muitas pessoas... E o pastor nem sabia o que eu coloquei, nem o que eu passava, ele nunca me viu. Eu fiz porque quis. Tomado por uma emoção, por uma E foi no primeiro dia? No primeiro dia. Eu nunca tinha entrado, eu nunca tinha colocado os pés lá dentro. E aí eu, apenas com medo, disse ao pastor, meu pai está internado e eu acho que eu vou ter que desligar o aparelho. O pastor olhou para mim e falou, seu pai está em tal lugar. Ele falou, amanhã, que era sábado, acontecendo uma sexta-feira, fogueira santa. Eu nem sabia o que era. Amanhã nós faremos uma oração pelo seu pai. E aí, aquela noite eu não dormi. Queria que chegasse a hora. Aquilo, não, tem que chegar a hora. Eu quero ver se eles vão. Eu acho que eles nem vão. Eles nunca me viram. Eles não vão lá. E aí chegou o dia. No dia seguinte, a visita era 2h da tarde. Eu subi com as pernas. Perdi o pastor foi no hospital. Eu só soube pelo meu pai. Eu não vi o pastor. Quando eu cheguei no sábado... Mas o pai não estava em coma? Estava em coma. Ele estava em coma. Quando eu cheguei no sábado, meu pai sentado na cama, com fome. Cadê a comida? Eu quero comer. Aquilo, minhas pernas... Olha, aí o pai falou, o pastor esteve aqui? Tinha um monte de gente de branco orando por mim aqui. Eu acordei com um monte de gente, aí eu caí de joelhos. Falei, e agora, como é que eu vou cumprir minha palavra? Eu falei que eu serviria enquanto eu vivesse. E aí eu caí de joelhos, e meu pai sem entender nada, eu chorando de um lado, ele com fome do outro. E aí foi essa história Deus é Deus, né? O pai foi curado. Foi curado, viveu mais 14 anos. Conheceu a Igreja Universal, exercitou a fé. Foi salvo, né? Foi salvo, que é a minha maior alegria. E aí Deus acrescentou mais um monte de coisas na vida. O senhor tinha quantos anos nessa época? Bispo, eu tinha 18 anos. 18 anos. Aí depois é que o senhor completou os estudos, hoje o senhor é advogado. Depois disso foi só vitórias. Espírito Santo, né? O primeiro passo foi Espírito Santo. O primeiro passo. E aí a gente foi conquistando e foi
Olha, lutas vêm. Não vamos dizer que o problema vem que a luta, mas nós sabemos hoje discernir como enfrentar a luta com paz. Cada história é uma história, né? Hein, Danilo? É uma história fortíssima. E aí, Isabela? Fala pra gente, Isabela. Você se mutilava? Sim, senhor. Como assim, Isabela? Depois que me afastei, né, que eu saí da igreja, as amizades, as festas, eu tive um relacionamento frustrado. Eu me envolvi com uma garota e aí ela me traiu e eu tinha feito dela meu sol, assim. E aí ela me traiu, então a gente tinha muitas brigas na minha casa. Você teve um relacionamento sentimental com uma garota? Com uma garota, sim, senhor. E aí ela me traiu e depois disso foi onde eu comecei a ter muitos pensamentos suicidas, que eu não prestava, que Deus não ia mais me ouvir, que depois de eu ter me afastado da igreja, Deus não iria me aceitar. Então começou a vir na minha cabeça muito pensamento assim, se mata, acaba com a sua vida. A pessoa que se afasta pensa nisso, Deus não me aceita mais? Vinha muito na minha cabeça. Hein, Danilo, você também se afastou, né? Tinha até que um versículo que era usado na cabeça, né, bispo? Aquele que se afasta é impossível renovar para arrependimento. Eu tinha esse versículo que me impedia de vir. Mas aquele, para Deus tudo é possível, quebrou. Sumiu, né? Sumiu, senhor. Quer dizer, talvez você seja uma pessoa também que você se afastou por algum motivo, você se afastou da fé, se afastou da igreja, voltou para o pecado, voltou a cometer coisas erradas e você diz, não, mas Deus não me aceita mais, porque eu errei, eu pequei, eu falhei, eu conheci, eu me afastei. Mas está aqui a Isabela, que se afastou. E ela também pensava, não tem mais jeito para mim. E por isso ela se mutilava, mas ela está aqui porque teve jeito. O Danilo também se afastou, teve jeito. E aí você se mutilava para aliviar a dor da alma, né? Dor da minha alma. Primeiro veio na minha cabeça assim, pega uma coisa e vai se cortar. E aí eu pensava, não, eu não vou fazer isso, porque eu lembrava, assim, que isso não era certo. Mas aí eu fui lá e me arranhei com prego, e depois eu comecei a comprar lâminas e me cortar. E aí, depois de um tempo, já estava como se a automutilação fosse minha porta de escape. Tudo que acontecia, eu ia lá e me cortava, me mutilava, começava a pensar em me matar o tempo todo. Aí eu tentei o suicídio, misturando bebida alcoólica com remédio. Eu tentei me jogar na frente dos carros, naquele momento de desespero, de que eu tinha que acabar com a minha vida. E aí foi o fundo de poço, que eu não via mais sentido, eu só pensava em me matar. Eu tinha constantes pensamentos, assim, acaba com a sua vida, pesadelos. Eu sonhava de eu me enforcando, de eu acabando com a minha vida e me matando. E aí foi aonde me veio a última chance, a oportunidade, né? Foi aonde me aconteceu que eu fui convidada para participar de uma vigília de resgate. E ali foi o meu resgate. Sim, senhor. Falaram, vem para essa vigília. Foi. Vai ser o dia do resgate. Foi o dia do resgate. E aí foi aonde me convidaram para poder participar da vigília. Mas, ao mesmo tempo que eu recebi o convite, vinha na minha cabeça o diabo, né? Era uma batalha de pensamentos. Não vai, Deus não te aceita, Ele não te quer. Isso que eu ia falar, Deus quer dar a última chance, sempre, aliás, não a última, a primeira, só que a pessoa ela acha que não é digna dessa chance, aí fica difícil, você que está em casa, você tem que acreditar que sim, que pode, que você merece sim mais uma chance, né? A pessoa tem que acreditar que ela merece. E esse pensamento de não merecer é do próprio diabo, porque ele que é condenado, né? A gente já... O Senhor Jesus, ele foi o sacrifício, então, pelo sacrifício dele, eu recebo vida. Então, ele quer colocar esse pensamento na nossa cabeça, era o que vinha na minha cabeça. Você não merece, ele não te aceita mais, mas isso já é o destino dele. A gente não, a gente tem a chance, né? A oportunidade. E aí foi naquela madrugada que eu decidi me entregar para Deus e fiz um desafio com Deus. Olha, eu não conheço o Senhor realmente, eu só ouvia falar de um Deus, mas hoje é a minha oportunidade. Eu vou me batizar e vou começar do zero. Naquela vigília. Naquela vigília. E aí entrou as renúncias, eu tive que ser radical, porque tudo acompanha com uma decisão, né? Então eu tive que abandonar tudo, amizades, bebidas, festas, tudo isso, para poder começar de verdade uma vida com Deus. E aí Deus, ele se revelou, né? Aí houve a transformação, houve o processo, e hoje eu estou livre, tenho paz, não tenho mais pensamentos suicidas. Está liberta, né? Liberta. Transformada. Olha o que Deus faz, né? Para Deus tudo é possível. Deixa eu terminar a conversa também com o Jamilton, que também tinha desejo de suicídio, não é isso, Jamilton? Sim, senhor.
Mas você está sempre sorrindo, Jamilton? E você Hoje, sim. pensava em morrer? Hã? Sim, a todo tempo. Eu só não pensava em morrer quando eu estava dormindo. E o dormir também era pouco, eu só dormia também se eu tomasse remédio controlado. Eu cheguei em médica, médico me mandou psicóloga, psicóloga me mandou psiquiatra. Esse psiquiatra chegou a me receitar 14 comprimidos de tarja preta por dia e mesmo assim não resolvia. Foi quando essas vozes falaram no meu pensamento: não tem mais jeito para você, você já tentou de tudo. Você já foi na medicina, a medicina não resolveu o seu problema, você toma 14 comprimidos por dia. 14 comprimidos por dia? Sim, senhor. Exato. E você já foi também, você tem dinheiro não resolve o teu problema. Tudo que eu queria, eu viajava, ver se me preenchia, mas nada me trazia alegria. Eu lembro que eu estava indo para a praia, eu pensava em jogar o carro na Ribanceira. Programava na minha mente, quando eu estiver descendo a Imigrante, eu vou jogar o carro lá embaixo. Eu estava com 2 familiares dentro do carro e jogar o carro lá embaixo. Cheguei na praia, quando eu cheguei na praia, essas vozes falavam: entra lá no meio do mar e se afoga que você vai ter paz. E aí, na época, eu tinha arma na minha casa, uma arma de defesa na minha casa. À noite eu não conseguia dormir, essas vozes falavam: pega a arma e dá um tiro na tua cabeça que você vai ter paz. São pensamentos, é? Sim, o desejo de suicídio são constantes pensamentos? Sim, senhor. Na constante. mente da pessoa, hein, Isabela? É que são constantes pensamentos, porque o diabo... Pensamentos que vêm, hein? Quem mais falou que pensou em se matar? E esse Hein? pensamento, ele atormenta a gente 24 horas por dia. Se mata, se joga, mata, se, que vai se... aliviar. Qualquer nervoso que passa durante o dia... Melhor é morrer. Se mata que vai resolver. Se mata que você vai ficar tranquilo. Se mata que sua família vai ficar feliz. Então esse pensamento, ele atormenta a gente 24 horas por dia. Até que a gente faz o ato, né? É um tormento, né? Tormento. E aí? Se mata que você vai ter paz. E você chegou a tentar o suicídio, né? Por 6 vezes eu programei o suicídio, minuciosamente falando. A 5ª vez eu ia me jogar do 13º andar de um prédio. Foi quando eu deixei o dinheiro em casa para um familiar. Eu falei para esse familiar, como eu nasci na Bahia, eu falei com esse familiar: se eu morrer primeiro que você vai levar meu corpo para a Bahia. O velório lá na casa do meu pai, na fazenda do meu pai. Você deixou o dinheiro com o familiar? Sim, aí eu deixei o dinheiro no armário de casa e mostrei para esse familiar, só que eu não falei para ele que era para fazer o meu velório. Entendeu? Eu falei: vou deixar o dinheiro aqui, mostrei para ela, para essa pessoa, e na minha mente eu falei: quando eu me matar, ela pega o dinheiro e faz o meu velório. E aí fui me jogar. Quer dizer, quando o senhor falou isso, o senhor já tinha programado. Mas ela não sabia. Ela não sabia. Sim, senhor. Mas o senhor programou: bem, esse é o dinheiro do velório e eu vou me matar. Sim, senhor. Exato. E eu achava assim: quando eu me matar, eu vou ter paz. Eu estava ansioso para me matar. Eu me recordo que foi a 5ª vez que eu tinha programado suicídio, quando eu ia me jogar desse prédio. Eu estava fazendo uma obra na cobertura, aqui próximo da Paulista, e eu estava indo para esse prédio para me matar. Então eu cheguei no prédio, olhar onde eu ia me jogar. Às vezes eu subi em cima do prédio e falava: se eu me jogar pela frente, eu vou cair na rua. Mas eu estou estressado. Eu achava que eu estava com depressão por causa do estresse de trabalho. Eu dirigia o dia inteiro, trânsito, correria, esse estresse. Na minha mente, o diabo falava: você está passando por a depressão por causa do teu trabalho. Então, se mata no prédio, se joga pelo lado de dentro, para você cair dentro do condomínio, para você prejudicar o condomínio, que você está passando por isso por causa do teu trabalho. Então, essa é a enganação que essas vozes me falavam. E aí eu olhei onde eu ia me jogar, minuciosamente, programei, deixei Eram pensamentos, eram quase que vozes. Sim, senhor. E aí o senhor, naquele dia, o senhor disse: é hoje. Sim, senhor, é hoje que eu vou ter paz. Então eu estava ansioso para me matar. Eu não via o momento de chegar nesse prédio e me jogar para eu ter paz. Porque tudo que eu tinha tentado antes, até então, não tinha me trazido paz. Então, na minha mente, veio esse pensamento: quando você se jogar, você vai ter paz. Então, eu estava indo ansioso para me matar, quando eu estava passando em frente à Igreja Universal. E eu estava fazendo essa obra, uma cobertura, e estava fazendo outra obra do lado da Igreja Universal. E eu não sabia de Igreja Universal, nem que era Igreja Universal. Inclusive, era a Catedral da João Dias. Foi em 2013, na época o Templo Salomão estava em construção. E eu passando em frente à Igreja Universal, sem saber que era Igreja Universal, nem que ali era uma igreja. Eu vou ser honesto que eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal. O senhor estava passando ali, em frente para ir na obra. Tinha dois colaboradores que trabalhavam conosco nessa obra, do lado da Igreja Universal, e eu não quis fazer o retorno, eu parei o carro em frente e fui atravessar em frente à igreja. Foi quando essas vozes falou de novo: se joga debaixo do ônibus que você vai ter paz. Parecia, eu tinha uma impressão que tinha uma força me empurrando para debaixo do ônibus. E aí, quando eu pensei em me jogar debaixo do ônibus, aqueles ônibus grandes, bem articulados, então ia me esmagar. Aí veio outro pensamento, outra voz falou no meu pensamento: já pensou você se jogar debaixo do ônibus? Amanhã você vai estar todo esmagado, nem tua família vai poder ver teu corpo.
Hoje eu sei que essa voz foi do Espírito Santo para que eu não me Trouxe a chocasse. realidade, né? Ó, o que vai acontecer, ó, o que de fato vai acontecer com você se você se matar. Sim, senhora. E naquela hora eu não me joguei, por causa dessa voz que me mostrou a realidade. Se você se jogar, você vai estar todo esmagado amanhã. Nem É uma tua confusão família. de pensamentos. Sim, né? senhor. São duas vozes, uma voz do mal, querendo que a gente tire a nossa vida, e tem a voz de Deus também nos mostrando que tem uma saída. E naquele momento eu não me joguei. E eu em frente à Igreja Universal. Aí eu atravessei em frente e entrei na Igreja Universal. É isso que a gente queria saber. Entrou ou não entrou? Entrou ou não entrou? Passei do lado, passei em frente, atravessei a rua. A gente quer saber, ô seu Jamilton, entrou ou não entrou? Sim, senhor. Graças a Deus eu entrei na Igreja Universal. Foi o dia da última chance. Eu achava que não tinha mais última chance para mim. Eu achava que a única saída mesmo era a morte, por isso que eu estava ansioso para me matar. Mas graças a Deus eu atravessei. E entrei na Igreja Universal sem saber que era Igreja Universal. E olha que a igreja é grande. E aí eu entrei, e ao entrar, logo em seguida começou uma reunião. Inclusive uma reunião de 3 horas da tarde. E eu entrei e aí veio a oração. Então essa oração foi a minha saída. Foi a Uma libertação, solução, a libertação, sim, senhor. A solução para todos os meus problemas que eu tentei de todas as formas e não tinha êxito nenhum. E aí participei dessa oração e, graças a Deus, fui liberto desses pensamentos de suicídio, dessa angústia, dessa tristeza, desse vazio. Eu que tomava 14 comprimidos de tarja preta por dia, faz mais de 8 anos que eu não tomo mais remédio nenhum. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho vida. Graças a Deus e a Igreja Universal, que estava aberta nesse dia que eu entrei. Olha o que Deus fez na vida dessas pessoas todas. Mostra aqui, mostra aberto aqui todo mundo. Olha o que Deus fez na vida dessas pessoas que estão aqui, dos nossos convidados. Mudou, transformou completamente. Falta uma pergunta que eu não fiz para ninguém ainda. Falta uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho.